Olá, começa agora mais uma análise direta e hoje a gente vai conhecer um projeto que há 16 anos ajuda as mães de primeira viagem, mas não só as mães, viu? Os pais também. É o projeto Sempre Materna e a gente recebe hoje aqui a idealizadora do projeto, Keila Cristilma. Muito bem-vinda, Keila. Obrigada, Mari. Uma delícia estar aqui para compartilhar sobre esse assunto que é tão delicioso, né? Nós vamos falar sobre vida, falar sobre maternidade, sobre a chegada de um novo membro nas famílias. E é um tema assim que causa tanta polêmica, né? Porque todo mundo fica esperando a hora certa para ter um filho e essa hora certa às vezes parece que não dá para programar, às vezes dá, né? Queria saber de você. Você também trabalha com esse projeto de planejamento familiar. Dá para a gente se planejar corretamente, ter o filho na hora certa? Tem famílias, né, mulheres, casais que querem brincar de Deus, né, que querem planejar. Mas a gente encontra muito bebês que não foram planejados e acontecem, isso é fato. Apesar de estarmos em 2019, a gente encontra muitos bebês não planejados. Mas é possível sim. Há outro número, uma porcentagem muito grande de mulheres que conseguem sim, e a gente trabalha muito isso, muito em empresas, a gente já está dentro de empresas ajudando a essas mulheres, a casais que querem ter um bebê no momento adequado para a sua rotina, para o seu momento profissional, para a sua vida. Então, assim, é possível. E que o Sempre Materna, ele começou para ajudar as mães aí de primeira viagem, os pais também, né? Então, hoje ele já migrou um pouco para as empresas. Sim, a Sempre Materna, ele tem 3 frentes, né? Nós nascemos como uma revista, né? Eu sou jornalista por formação, então eu idealizei a primeira iniciativa da marca como uma revista. Mergulhada nesse universo, nós criamos o portal Sempre Materna e não foi possível parar, porque é um assunto tão maravilhoso que nós criamos uma linha de cursos para gestantes, para papais, para casais grávidos, para cuidadores, para vovós, para todo mundo que está mergulhado nesse universo da chegada do bebê. Mas nós percebemos um nicho importantíssimo que é o benefício para as colaboradoras e para as mulheres dos colaboradores e também para o colaborador, que é a gravidez dentro das empresas. Mari, as empresas têm profissionais jovens e a gravidez vai acontecer em algum momento. Então, nada melhor do que levar para dentro das empresas esse benefício. E nós percebemos que o Brasil, ele está abrindo a cabeça e percebendo que gravidez não é mais um problema. Muito pelo contrário, ele é só uma pausa na vida das suas profissionais. Ou seja, vai acontecer. Então, a empresa tem que acolher a sua colaboradora. Isso que eu queria saber, porque a gente escuta muitos relatos, né? Muitas mulheres acabam prolongando, achando que não é aquela hora, e vai levando, passa dos 30, 35, chega aquela hora, tem que ter filho agora, às vezes a empresa não está assim tão receptiva para aquele momento, né? Como é que vocês atuam então na empresa? Então, é isso que eu estava comentando contigo. As empresas já estão abertas a essa chegada. As empresas, elas mudaram bastante, né? As grandes empresas, elas acolhem agora a família. Elas sabem que o benefício é muito importante para o colaborador. Então, dar um benefício que seja para a família do colaborador é mais importante ainda. Então, quando você está junto com esse colaborador numa decisão dessa, você não está perdendo o seu colaborador, você diminui o turnover. Então, o trabalho da Sempre Materna, que é com esse momento da gestação, tem sido muito positivo. A gente consegue planejar, empresa e colaborador, essa gestação. A gente consegue seguir com a grávida, desde quando ela descobre a gravidez até a volta ao trabalho após a licença maternidade. E a gente diz que se deu positivo para a colaboradora, é positivo para a empresa também. Então, a gente tem uma série de ações para que, tanto para ela como profissional, não seja ruim, quanto para a empresa também não seja ruim. Então, os dois trabalham
Muito bem. A gente pode até ficar feliz, então, com essa informação, né, Keila? Porque tanta gente acaba tendo medo, achando que as empresas realmente não estão, assim, muito abertas a acolher, e muitas já Nossa, conseguem. mas muitas e grandes empresas, grandes nomes, assim, a gente consegue ver hoje que tanto para a mulher quanto para o colaborador. A gente tem empresas importantes hoje que conseguem dar 40 dias de licença paternidade, ou seja, é exatamente o puerpério, para acompanhar a mulher durante a chegada do bebê. Isso não é maravilhoso? Isso não é sensacional? Muito, né? Porque você vê, de pais aí são 5 dias, né? E eles conseguirem em 40 é bastante coisa, dá para acompanhar bastante, né? Então, é uma fase que a mulher chega em casa com o bebê não vem com manual de instrução, a mulher está naquela fase em que, se ela teve um parto normal ou um parto cesárea, não importa, ela está precisando de cuidados. Ela levou para casa um ilustre desconhecido, que ela ama, mas que ela precisa decifrar. A amamentação é um momento bastante difícil, né? Que ela precisa reconhecer o bebê. A gente, hoje em dia, chegou-se à conclusão que não há instinto, que a amamentação é técnica. Então, ela precisa do apoio de toda a família para que essa amamentação dê certo. Então, ter o companheiro ao lado durante todo esse período é sensacional. E ter uma empresa que percebe que esses 40 dias não vão atrapalhar a vida da empresa, que é só uma pausa. Que pelo contrário, né? Melhor um pai cuidando do seu filho do que ele lá o tempo todo. E aí, tá tudo bem? Com a cabeça em casa, né? Porque não dá para desligar, né? Exatamente. Ele dá um pause e ele volta depois para o trabalho. E as empresas hoje, dando essa licença maternidade, com um período estendido também, e sabendo que, dando um programa para as gestantes, com todo o apoio que a Sempre Materna oferece, ele está investindo na sua colaboradora. Que bacana! Ele sabe Keila. que quando ela voltar ao trabalho, ela vai estar completa, ela não vai voltar preocupada com o seu bebê, porque a Sempre Materna fica com essa mamãe até ela voltar ao trabalho. Então, quando ela voltar, ela vai ter deixado o bebê com quem ela escolheu de verdade, se é uma creche, se é a vovó. Vocês orientam tudo. Tudo. Cada tudo, caso tudo. é um caso. Vocês acabam atendendo individualmente cada pessoa. Individualmente. Se a mamãe teve uma gravidez que não foi planejada, o nosso modo de atuação é uma. Se é uma gravidez planejada, nós vamos tratá-la de outra maneira. Então, durante toda a gestação, a Sempre Materna está com essa futura mamãe. Então, é multidisciplinar, então. Multidisciplinar. Nós temos monitoramento telefônico, nós temos 0800, nós temos curso presencial, nós temos o tempo todo contato com essa mamãe. E se ela tem alguma dúvida, ela tem um 0800 que ela liga para a gente 7 dias na semana, 24 horas por dia, para ela ter o nosso apoio. Esse apoio é sensacional para a colaboradora, mas também tem a visão da empresa. Tendo isso feito para essa gestante, nós também estamos diminuindo a ida dessa colaboradora ao pronto-socorro sem necessidade, porque uma gestante informada, ela sabe que ela vai ter um desconforto abdominal, ela não precisa correr até o pronto-socorro. Então, quer dizer, a gente está diminuindo o gasto para a empresa. Se essa gestante está sendo acompanhada, ela vai faltar menos. Então, quer dizer, é benefício para todo mundo. Precisa de orientação, na verdade, porque imagina, a primeira gestação, não sabe nem o que faz, não conhece nenhum sintoma. E tendo alguém que você possa tirar suas dúvidas a qualquer hora do dia, é uma beleza. É ótimo. E outra coisa, a gente diminui o turnover. As empresas querem reter os seus talentos. Você treina, você passa bastante tempo preparando a sua colaboradora e depois você vai perdê-la só porque ela teve uma gestação que vai durar 40 semanas e depois ela vai ficar um tempo de licença maternidade. As empresas estão enxergando hoje que isso é uma realidade que tem que ser mudada, né? Porque senão só vai contratar um homem, não dá, né, Keila? Não tem cabimento. E outra, você pega hoje as pesquisas, as empresas só têm profissionais jovens, cada vez mais jovens, né? Então, eles estão férteis. Vai acontecer uma gestação a qualquer momento, por mais que elas estejam protelando por conta da profissão. Mas assim... E, Keila, uma curiosidade agora, nas empresas, a gente está focando aqui mais em empresas. Por exemplo, se tem um pai lá, um moço que a mulher está grávida, ela não trabalha na empresa, ele também pode juntar no grupo ou só são as mães mesmo? Sim, não, as empresas, elas estão tão preocupadas com essa família
que hoje elas oferecem o benefício para a mulher do colaborador também. E elas oferecem até para a filha do colaborador, porque agora também você já chega numa idade que há meninas, né, de 16 anos, que também pode acontecer essa gestação. Então o suporte é completo nas empresas. Chama vocês dão suporte desde o começo, ensina tudo. A gente fica com essa, desde quando ela descobre a gravidez até a volta ao trabalho após a licença maternidade. E nesse intervalo a gente tem ações presenciais, a gente tem ações online, ações telefônicas, então quer dizer, a gente fica o tempo todo monitorando a gravidez dessa colaboradora. Se a gente encontra no meio desse processo sinais de que ela tem uma depressão, ela pode vir a ter uma depressão pós-parto, a gente vai entrar em contato com o médico da empresa para avisar a necessidade de entrar com a ajuda de uma psicóloga, por exemplo. E Keila, quanto tempo você já está atuando no mercado das empresas? No mercado das empresas há 14 anos. Logo no começo do projeto você já focou realmente em empresas, né? Sim, exatamente. É que eu pensei que poderia ter começado ali com cursos individuais e daí depois ter ido para as empresas. Então você já pode, né, ao longo desses 14 anos, ver o quanto que evoluiu e que as empresas estão realmente mais abertas. Muito mais abertas, assim, é um ponto muito positivo que eu fico muito feliz que você em que criou, saber. Né, Keila? Imagina. A Sempre Materna, eu fico feliz em dizer assim que a Sempre Materna é pioneira nesse segmento. E eu fico feliz também em saber a Sempre Materna batendo de porta em porta nas empresas, no RH das empresas, e a gente levou no começo muitos nãos. E hoje nós somos procuradas por muitas empresas que querem implantar o programa para gestantes, porque sabe o quanto isso é benéfico para suas colaboradoras e o quanto é benéfico para o próprio RH. É que hoje você já consegue provar, né, Keila, Sim. que o projeto é bom, tem resultados, Sim, as com empresas certeza. que Hoje nós apostaram. temos indicadores importantíssimos. Porque era muita novidade. Imagina, 14 anos atrás, você querendo chegar numa empresa e falar, olha, gente, eu vim apresentar aqui um curso para vocês. Um programa que eu tenho certeza que vai ser bom. Não, e eles hoje... vão falar, vou gastar, né, Keila? Então, hoje já é consolidado e as empresas estão super bem e contratando cada vez mais, né, o trabalho de vocês. Sim, elas estão percebendo que esse é o caminho para você agregar aos seus colaboradores. E assim, é fato que os RHs, eles têm que hoje fazer não só pelo colaborador, mas sim pela família do colaborador, um benefício para a família, né? E muitos benefícios já não são mais tão importantes, como por exemplo, você vai falar de um benefício que seja de nutrição, por exemplo. É super importante, sim, mas todo mundo já sabe a importância do comer bem, todo mundo já fala disso o tempo todo, entendeu? Então os RHs ficam buscando coisas que sejam inovadoras. Diferentes e que possa aí ajudar o colaborador. Exatamente. Keila, vamos fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta falando certeza. muito mais, tá bom? E você não sai daí, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais sobre o projeto Sempre Materna, é rapidinho. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente está conhecendo o projeto Sempre Materna, que é um projeto aí que dá apoio para as mães, os pais, marinheiros de primeira viagem e também dá esse apoio nas empresas. A idealizadora é a Keila Cristilma, que já está dando aqui várias dicas para a gente. Bloco passado a gente estava falando um pouquinho, né, sobre essa preocupação das empresas em dar esse suporte nesse momento tão difícil dos colaboradores, né? Aí tem uma psicóloga aqui, eu até agradeço aí a sua participação, é a Camila Sanches, psicóloga, que também está acompanhando aqui o programa pelo Instagram. Para ela disse que achou muito bonito o nosso bate-papo aqui, só que ela está achando que na prática isso não acontece muito bem, que as empresas ainda não estão acolhendo a família, a mãe, né, ou o pai. Como é que você vê isso, Keila? É o que a gente conversou, então, na primeira parte do programa. Mari, o que eu percebo é que o cenário de quando eu comecei para hoje, para 2019, ele melhorou muito. Eu não estou aqui afirmando que são todas as empresas. Eu recebo ainda muito não, é fato. Mas das empresas onde a Sempre Materna
presta serviço, a realidade é essa que eu contei para vocês. É outra, que as né? empresas estão sim preocupadas com seus colaboradores e isso me deixa muito feliz. E eu também vou falar aqui em off, pessoal de casa, que ela não pode ficar falando aqui as empresas, né, que ela trabalha, mas pelo que ela me mostrou aqui, falou, realmente são empresas renomadas e que estão sempre aí à frente e seguindo e pensando no futuro da empresa, né? Porque não adianta você pensar no hoje e o amanhã, como é que vai ser, né? Então já estão aí com esse outro pensamento mais para o futuro, voltado aí para a criação da família, né? O que eu posso dizer para Camila é que o cenário está mudando. Que Ele bom, não está né? transformado. Não é 100% ainda, Não é né? Quem 100% ainda. sabe? Mas, infelizmente, a gente não pode dizer 100% de nada, né? Mas a gente pode dizer que o mundo está caminhando para isso. No que depender da Sempre Materna, nós vamos continuar prospectando essas empresas e mostrando para essas diretorias de RH o quanto o nosso trabalho tem sido benéfico nessas outras empresas onde a gente vem trabalhando ao longo desses 14 anos. E bem significativo, né? E a gente espera que encontrar a Camila numa dessas empresas. É isso aí. E Keila, sabe que eu fiquei com dúvida? Porque a gente está falando muito aqui nas empresas, né? Mas você também dá curso para pessoas normais. Por exemplo, eu vou querer ter filho, posso te contratar, você vai lá dar um monte de dica. O que você ensina para a gente, Keila? Não, então. Para as pessoas físicas, né, elas podem procurar Sempre Materna para fazer em grupos, né, a gente até tem esse serviço, assim, nós trazemos do interior de São Paulo casais que queiram passar um final de semana na capital fazendo um roteiro de boas compras e aliando isso aos cursos de casais grávidos. Caramba, é 100%, desde do enxoval, vocês dão uma ajudada ajuda até isso. E ainda colocamos um programa cultural para o casal fazer no final de semana. Da mesma maneira, nós levamos casais de São Paulo com o apelo de que aqui a cidade é sempre muita correria, a gente está sempre numa dinâmica muito agitada, né? isso. Nada, né? Então aí a gente tira os casais de São Paulo para levar para um hotel próximo à capital, para eles terem um final de semana de relaxamento aliado ao curso de casais grávidos, né? Então a gente procura dar todo esse monitoramento antes da chegada do bebê. E quando nada disso dá certo, a gente tem o Delivery Sempre Materna, que é para quando o bebê já tiver nascido, a gente levar para casa da mamãe um profissional para ajudar no que ela estiver precisando. Então, se ela estiver com dúvidas de amamentação, nós vamos mandar uma enfermeira pediatra. Se ela estiver se sentindo entristecida, nós vamos mandar uma psicóloga. Se ela quiser comer melhor durante essa chegada do bebê, uma nutricionista, ou seja, para atendê-la imediatamente após o nascimento. É 100% esse cuidado, então, com a mãe e com o bebê, né? E com o bebê, exatamente. E a vovó, né? Isso que eu queria saber. Vocês também ajudam os avós? Porque Sim, muitas acabam cuidando porque também, do né? filho ao neto, muita coisa mudou. Nós vivemos a era do resgate das vovós. As vovós são ativas, querem participar na chegada dos netinhos, mas elas trazem muitos conceitos da época dos seus filhos. Que mudou um pouco. Mudou muito, mudou na indústria, mudou nos cuidados, mudou em muita Ai, Keila, coisa. você pode dar algumas dicas aqui pra gente? Ou sei lá, o pessoal de casa tá lá já escutando a gente, quer saber o que mudou tanto aí da minha época e agora? Então, Quais as são grandes vovós, mudanças? pensa só comigo, as vovós hoje em dia, elas fazem reposição hormonal, né? Então elas estão super bem, elas são bonitas, são, né, modernas, elas podem participar da chegada do bebê, mas elas insistem em algumas coisas que não fazem mais sentido. Por exemplo, na indústria, as fraldas mudaram. Para algumas vovós, elas já chegaram a pegar fraldas de pano. Então, a maneira de trocar a fralda do bebê é outra. Isso mudou. A higienização do coto umbilical não é como elas higienizavam antigamente. O coto umbilical, algumas vovós, elas cuidavam e queriam colocar, sim, a moeda. Porque achavam que a moeda deixava o umbigo nascer, ficar bonitinho depois daquela ferida. Existe alguma coisa mais suja do que uma moeda para colocar no coto umbilical? Então, não. Quer dizer... Então, assim, para o casal, né, a nora ou o genro, lidar com essa vovó e passar isso tudo para ela pode ser
um chato, diálogo né? difícil. Ou parece que a Então, pessoa está querendo ajudar e você está colocando tantas regras que é porque não quer que ela todo ajude. mundo se magoa. Então pode chamar Então, o vocês, melhor vocês vão lá. caminho é trazer essa vovó para Sempre Materna para fazer o curso conosco ou levar a Sempre Materna para dentro da casa dela para fazer um curso VIP com essa vovó, pode ser junto com a gestante e ficar tudo bem. Né? Então, isso tudo. A linha na testa para passar o soluço, entendeu? Então, tem algumas coisas do passado. Linha na testa? Essa eu não conheço. A linha vermelha na testa que vai passar o soluço, chazinho para o bebê, para o recém-nascido. A gente já sabe que hoje em dia o bebê não precisa de nada a não ser o leite materno até o 6º mês de São vida. modernidades que vocês trazem para dentro de casa para poder ajudar quem nem sabia ou para quem já sabia Porque, que mudou de muito. Né? fato, se você tiver com seu bebê no colo e a sua mãe ou a sua sogra chegar para você e falar assim, na minha época, para esse bebê parar de chorar, eu dava um chazinho. O que você vai fazer? Você vai ficar perdida. Seu bebê não para de chorar. Você quer que ele pare de chorar? Você vai acabar dando um chazinho. Só que é fato que ele não precisa de chá, ele não precisa de água, ele só precisa do leite materno. E vindo de vocês que orientam, é muito mais fácil ele se ajusta, ou a mãe ou a sogra, Exatamente. né? Então, se a gente falar isso para a vovó, na frente da nora, na frente da filha, ponto. Assunto encerrado, ela não vai vir falar do chazinho. Ela vai querer discutir com a nossa enfermeira que o chazinho era bom, que o chazinho que não matou nenhuma criança, tá todo mundo aí fora, mas aí saudável. ela vai ouvir da profissional, não tem que dar chazinho. Então não é precisa. Outra situação. Entendeu? E Keila, nesse tempo todo, você está percebendo que as pessoas chamam mais você, que as pessoas querem participar mais dessa parte? Por exemplo, hoje em dia a gente vê muitos pais, né? Antigamente os pais nem tocavam na criança, quem cuidava era 100% a mãe. Como é que você vê hoje essa evolução, essa sensacional. mudança? Eu acho que, se eu disser, você também vai concordar comigo que a paternidade mudou. É fato, né? Há alguns anos atrás, a gente dizia que o pai, ele era uma figura diferenciada. O pai chegava em casa e a mãe dizia, seu pai chegou, silêncio. Dá o controle para o seu pai, que seu pai chegou, da televisão. Hoje em dia, os pais são participativos. Eles vão aos nossos cursos e eles têm sim que trocar a fralda, eles têm que aprender a amamentar, porque na hora que a mulher estiver toda cheia de dúvidas, sensível, com dores, não lembrar as posições, não lembrar a pega correta do bebê, é ele quem vai ter que ajudá-la, quem vai ter que estimulá-la. Então, ele tem que saber a pega correta, ele tem que saber as posições de amamentação. Então, a Sempre Materna coloca o papai para amamentar também, com um avental, com um seio educativo, com um bebê que tem o peso de um bebê de verdade. Porque a mãe, né, nessa hora ali, ela já está cansada, como você mesmo disse, bloco passado, ou foi parto normal, ou foi cesárea, não dorme à noite, ela ficou horas em trabalho de parto, uma cesárea é uma cirurgia de médio para grande porte, então ela está exausta, ela precisa de apoio. Então esse papai, é errado a gente dizer que o papai, o meu marido é sensacional, ele me ajuda. Não, ele não ajuda. Ajudar não é o verbo correto. O papai, ele faz as funções de pai. Ele exerce a paternidade. Então você acredita que tem que dividir realmente as tarefas, né? Claro, o pai tem que participar. Então, se ele ganhou o direito de 20 dias de licença paternidade para exercer a paternidade, não para ajudar a mamãe. Para ele ser pai mesmo. Convido a todos a Keila, dá uma dica frase. aí, como é que você faz? Chega lá numa casa, tá o pai trabalha, chega à noite, qual que é a função dele? Só para o pessoal de casa ir se situando. Ele também tem que trocar, papai, dar um banho no bebezinho. Sim, a gente convida os papais a darem o banho da noite, porque é uma maneira de manter esse vínculo com o bebê. E o bebê vai criar a rotina da noite. Se o papai chegar à noite, diminuir a luz do banheiro, der um banho no bebê, colocá-lo para dormir, o bebê vai perceber que papai chegou, diminuiu a luz, me deu banho, eu tenho que dormir. Tem que ter rotina, né? Essa é a rotina do bebê, ele vai perceber que essa é a sequência. Outra coisa, a mamãe amamenta, o papai põe para arrotar e troca a fralda. O papai não pode dar o leite, o peito para o bebê, mas o papai pode fazer colocar o bebê para arrotar, né? Então, assim, é meio a meio, tudo é possível fazer.
E você acha que hoje os pais também estão, né, com essa mente um pouco mais aberta? Porque antigamente o pai pagava a conta e a mãe é que cuidava. Hoje eles também querem, né, participar. Eu tenho percebido muito essa mudança. Eles querem participar. Nos nossos cursos da Sempre Materna, eu vejo que a hora que a gente coloca os papais com os bebês nas posições de amamentação, alguns, a gente vê que eles gostariam de ter o leite. Eles ficam tão envolvidos, eles querem tanto aprender que eles se envolvem, né? Eu acho que é um começo. Mergulham. E com quanto tempo já começa a fazer o curso? A mulher engravida e aí? Então, a gente não tem uma idade em que seja a ideal. Claro que se fizer no segundo trimestre para o terceiro, é a fase em que eles estão mais próximos da reta final. Mas cada casal decide o que é melhor. Nas empresas, eles abrem as turmas e não podem dizer a idade gestacional. Então, a gente tem gestantes que acabaram de descobrir a gravidez, como a gente tem gestantes que já estão na reta final. Então, mas o tempo não interfere, é mais o momento que eles estão precisando ali. O que a gente sabe é o quê? Que no primeiro trimestre, as gestantes estão naquela fase de passar mal, então não vão... muitas estão passando mal, né? Porque isso não é uma regra. Mas, assim, o ideal é o segundo trimestre, porque elas já não estão passando tão mal, já estão mais tranquilas. E no terceiro trimestre já volta o medo, a proximidade do parto. Muitas já estão com aquele barrigão, não estão aguentando muita coisa, já estão cansadas. Então, assim, o ideal, o segundo trimestre, é mais tranquilo. Ai, Keila, obrigada. Muito bacana a gente aprender tantas coisas. Vamos fazer um intervalinho, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre o projeto, tá bom? Uma delícia. E você não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais sobre o projeto Sempre Materna, rapidinho. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente está conhecendo aqui um projeto Sempre Materna, que há mais de 16 anos ajuda aí mães e papais de primeira viagem a como lidar então com esse filhinho, tanto nas empresas como também em casa. Keila, eu fiquei com uma dúvida. Você, que já é a idealizadora desse projeto, como é que você criou tudo isso? Foi através da sua necessidade? Então, eu acho que foi mergulhando nesse universo. Quando estava grávida, né, o projeto ele tem exatamente, a empresa tem exatamente a idade do meu filho, né, do Alexandre. Eu engravidei e eu percebi que quando eu estava grávida, eu ia às minhas consultas e as minhas dúvidas não cessavam. Eu comprava revista, eu queria mais. Então, eu digo que o universo da gestante é um universo paralelo. Você passa para um mundo em que você nem sabe que existe, quem não tem filho ainda não sabe. Não, né? Você conversa com as pessoas te encontram, falam para você coisas que você fica com mais dúvida ainda. Parece que gestante atrai pessoas para falar, ninguém vem te contar coisas boas, né? A gestante só fala assim, a prima da minha vizinha ficou 100 horas em trabalho de parto, sofrendo, não sei o quê. Então, assim, é um catalisador de... Não tem filtro. Não tem filtro. Sem vem coisa boa, coisa ruim. Tinha que ter um manual do que não dizer para uma grávida. Entendi. Né? Então, assim, você vive com dúvida, você vive querendo saber se aquilo que te contaram é verdade. Bom, então eu estava mergulhada nisso. Com muitas perguntas e respostas zero. Né? Mas, assim, eu só poderia pensar numa revista, que era o que eu saberia fazer. Porque você é jornalista. Porque eu sou jornalista, né? Mas aí eu estava mergulhada nisso e eu tinha contato com muitos médicos, porque eu estava produzindo a revista. E eu via que os cursos, eu fiz curso em maternidade, mas o curso ainda não era o que eu queria. Eu falava, esse curso ele poderia ser diferente, ele tinha que ser mais interativo, tinha que ter mais coisas, tinha que ter mais ação no curso. Se eu pudesse fazer um curso, eu comecei a desenhar esse curso. E eu ia aos meus cursos, quando deu certo o meu curso, eu assistia o curso, eu conversava com as gestantes e eu fui modelando a cada curso um novo curso. E eu fui percebendo, no contato com as grávidas, o quanto poderia ter mais coisas. Foi aí que esses cursos geraram um programa para gestantes. E aí eu via que isso não cabia para uma pessoa física, né? Não dava para eu ficar ligando para essa grávida, porque
ela já tinha a consulta obstetra, mas eu queria saber tudo sobre aquela grávida. Mas eu via que para a empresa aquilo era importante, a empresa ter um raio-x da sua grávida. Isso era fundamental. Então, assim, foi acontecendo e, de repente, eu percebi que eu tinha uma ferramenta importante nas mãos, que hoje está redondinha, mas que provavelmente daqui 2 meses não estará mais. Por quê? Porque é um público que vai me alimentando de novas ideias, de muitas coisas. Por exemplo, eu tenho um curso que eu faço eu não formo babá, mas eu ajudo a mamãe se ela tem uma profissional que trabalha com ela há muito tempo. Ou seja, porque eu percebi que muitas dessas mamães usam as suas profissionais de casa para ajudar com o bebê. Até porque tem mais confiança, né? Mais Às vezes confiança. a mãe fala, vou contratar uma babá, não conheço, tudo bem que é indicado, mas é difícil você pôr alguém na sua casa cuidando ainda da coisa mais valiosa para você. Só que ela não percebeu que ela estava colocando a coisa mais valiosa da vida dela também nas mãos de alguém que não sabe. Cozinha muito bem, limpa muito bem, muito mas querida, que não sabe estimular um bebê. E que não é por maldade que ela não... Mas que ela deixaria falta de conhecimento. O amor da vida dela ali, sem estímulo. Se tivesse uma necessidade de socorro, não saberia fazer. Então até isso vocês ensinam? Sim. Então eu falei assim, chegou a hora de eu contar para essa mamãe que ela precisa dar um treinamento para essa pessoa. Então, por exemplo, até esse curso tem também. Sim, quem vai cuidar da criança pode ser a babá ou a mãe, enfim, até mesmo... Se você tem uma empregada, uma pessoa que é o seu braço direito em casa... E ela vai te ajudar. Ela pode te ajudar, mas ela precisa ter um certo treinamento. Eu não vou formá-la babá, mas eu vou ensiná-la a estimular o bebê, eu vou ensiná-la primeiros socorros, eu vou ensiná-la as papinhas, né? E até bacana também uma interferência de fora, né? Porque às vezes você tem um relacionamento bacana com a pessoa que já trabalha na tua casa, mas agora nasce o bebezinho. Aí agora mudou, porque é um monte de regra, um monte de coisa que tem que fazer. Às vezes a pessoa também não recebe aquilo com uns bons olhos, né? Aí indo um profissional lá, explicando direito como é que funciona, é muito mais... Sim, e às vezes a mamãe fala assim, ó, esquece a casa, fica só com o bebê. E aí a pessoa fica com o bebê o dia inteiro no colo e fica um bebê sem estímulo, né? Aí depois só quer colo, e aí dá mais trabalho para a mãe quando volta em casa, tem que saber dosar. Então, eu resumo que eu acordo pensando como gestante e eu vou dormir pensando como gestante. É esse meu trabalho no final das contas. Até porque há 16 anos já trabalhando, né, com isso, Keila, imagino também que as mães também mudaram, né? As mães mudaram bastante. E no Brasil, principalmente, né, a maternidade ela é um momento muito importante da vida da mulher, né? A gente sabe que em outros países a licença maternidade tem formatos diferentes, os tempos são diferentes, né? Mas aqui no Brasil, o que a pesquisa mostra é que é nessa hora que as mulheres querem abandonar suas carreiras. Isso não acontece tanto em outros países, mas aqui no Brasil é fato que é a hora que a mulher titubeia, que ela quer, sim, de fato, abandonar sua carreira. Exatamente por isso, talvez pela licença maternidade não ser tão grande quanto em outros países, né? Mas, então, você tem que dar um suporte para essa mulher e mostrar para ela que o bebê não vai... que o bebê precisa de cuidados, né? Mas que ela pode sim, que ela não deve abandonar a carreira dela, que mesmo assim, se ela quiser empreender, também é possível, que mas é que ela caso, não pode né, se Keila? anular. Você virou uma empreendedora também de uma necessidade sua, sim. E aí mudou toda a sua vida para se dedicar a essa sua nova carreira. Mas eu jamais conseguiria, sem menosprezar as mulheres que ficam em casa só cuidando dos seus filhos, porque eu tenho amigas que fizeram essa opção e são super felizes, mas assim, o meu perfil não daria certo para isso. Cada uma é uma, né? Cada Às uma é vezes uma, cada uma é feliz de uma agitada, maneira. Gosta de fazer as coisas, exatamente. tem essa necessidade, vai em busca. Tem gente que não. Mas eu precisava ter uma agenda flexível, porque eu não abriria mão de ir às consultas de pediatra, de levar para tomar vacina, mas também eu queria ter esse radar para conhecer esse universo de mulher, de mãe e poder produzir uma sempre materna que atendesse a esse... E Keila, agora se fosse das empresas, gostaria de ir na consulta, você também acha que hoje em dia as empresas já estão mais abertas
com isso, por exemplo, chega no chefe e fala, olha, eu vou chegar um pouquinho atrasada que eu tenho que levar meu filho na consulta. Você acha que as empresas que você atua, elas também ficaram mais assim, compreensivas? Eu acho que sim, Marisa. Olha, eu acho que hoje o home office é fato, né? Eu acho que tem muitas empresas que ainda estão num formato muito quadradinho. Mas também a gente tem muitas empresas que seguem modelos que não internacionais, né? Então o home office é fato. Então um dia que você tem alguma coisa com seu bebê, você pode trabalhar em home office. Um dia que seu bebê não está bem, você também fica em home office. Então assim, não é uma ida ao pediatra que vai atrapalhar a sua carreira. Então isso é sensacional. A gente está vivendo tempos modernos, né? Uma era digital em que você consegue fazer tudo, inclusive da sala de espera do seu pediatra. E tem uma rede de apoio, né? Então, se você tem uma vovó, se você tem uma pessoa, uma profissional que trabalha com você em casa, que está com você, você pode ir ao pediatra, mas você não precisa estar o tempo todo segurando seu bebê, você consegue solucionar problemas. É isso que você tem que ser, você tem que ser dinâmica. Né? Você não precisa estar segurando o carrinho do bebê. Se você é uma profissional ativa, você tem que saber flexibilizar isso. É a vontade da mamãe, né? De ser mãe e também continuar trabalhando. Você tem que saber que tipo de mulher você quer ser. E o bacana é que você dá todos esses conselhos lá, né? Sim, a mãe fica muito mais encorajada, né? A gente consegue mostrar para a mulher que é possível ser tudo isso. E como ela deve agir para ser todas essas mulheres, né? E como ela pode introduzir o papai nessa jogada, né? Que é muito importante. Que é muito importante. Por que o papai não encontrou com ela nesse pediatra, não pegou o bebê? Então, quer dizer, existem vários N caminhos para a mulher ser feliz, ser mulher, ser mãe, ser profissional, ser linda, ser bela, né? Porque a gente tem que, nesse momento, colocar o filho no currículo. É isso aí. Né? Keila, muito obrigada pela sua participação. Amei, passou super rapidinho, passou que monte de rápido, dicas, um monte de coisas. Né? Quem ficou com alguma dúvida, quer conhecer um pouquinho o seu trabalho, como é que faz para te achar? É só mandar um e-mail, né? keila@semprematerna.com.br. Também estou no Instagram, Keila Cristiúma. Tem Sempre Materna, né? @semprematerna. Que é o portal. Tem o portal semprematerna.com.br. E eu vou adorar receber as dúvidas, os comentários e até mesmo, quem sabe, uma reunião aí para tratar com novas empresas que queiram falar sobre um programa, né? Não é? Dar um suporte maior aí para as mulheres do trabalho. Com né? certeza. Keila, muito obrigada. Eu te agradeço. Te espero para a gente bater um papo numa próxima oportunidade. Perfeito, Obrigada, vou adorar. Viu? Obrigada a você. E você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esse nosso bate-papo, entender um pouquinho mais sobre o Sempre Materna, é só entrar no nosso Facebook, no Instagram e também no YouTube. No YouTube, esse nosso bate-papo logo, logo já vai estar lá, você pode rever. Dá o seu like, curte, se tiver alguma sugestão, manda pra gente que esse programa aqui é feito pra você, tá bom? Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.